todos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Ai, irmão Zé Luiz quer que a gente chora, né? Nos dias de hoje, tira um pouquinho agudo, amor, por favor. Nos dias de hoje, quando você vê tanto desprezo pelo matrimônio, né? Você vê as pessoas levando... A sociedade líquida que a gente vive é assim, né? O matrimônio, o casamento hoje virou... Não deu certo, separa. Então, quando a gente vê um casal completando 30, 40, 50 anos, isso enche a gente de esperança, de motivação e alegria. E eu dou os parabéns para vocês, viu? Amada igreja, é uma honra estar com vocês nesta manhã, neste sábado. Obrigada, viu, Aninha? A gente agradece também o Fernando, que aceitou estar conosco, né, desde manhã. Ele vai fazer a parte conosco à tarde do treinamento junto com vocês. Ele vai fazer uma parte junto comigo. E eu agradeço o convite, né, Zé Luiz e toda a equipe do Adilson, toda a equipe do MIPES, do Arautos da Cruz, e duplas missionárias, e coordenador de interessados. A gente agradece a toda a igreja por ter nos permitido, né, estar nesse momento, para abrir a palavra de Deus. E eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque é um alto privilégio. A gente está vivendo no finalzinho do tempo do fim, e sabemos que o tempo ele ruge. Está muito acelerado, tudo muito rápido, né? Então eu também vou ter que pregar rápido por causa do horário, né? São 11h11 para vocês ficarem cansados, né? Queridos, antes de ler a palavra, eu gostaria de pedir permissão para eu louvar a Deus. Vocês permitem? Eu gostaria de falar sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção dos fatos que não se vê. Na verdade, a fé é confiança. Eu espero por algo que eu não sei se virá. Eu sei, pela fé. Isso é fé. Eu espero por algo que a maioria das pessoas dizem que não vem. E eu também confio que aquilo que aconteceu no passado verdadeiramente aconteceu, mesmo não estando lá. Eu não vi no passado e eu espero no futuro. Isso é confiança. Eu gostaria então de que a gente pudesse preparar um coraçãozinho, porque a gente vai ler agora, né? Com essa mensagem. É crer no que não se pode ver. Esperança gera forças para lutar. Sua dor não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Mesmo que pareça não ter fim, e cansado pense em desistir, a noite passa, vejo a luz do amanhecer, que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer bem demais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Mesmo que pareça não ter fim, e cansado pense em desistir, a noite passa, vejo a luz do amanhecer, e amanhece, que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos
pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus, só Ele é Deus, Deus é Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Só Ele é Deus. Deus é Deus. Ele é Deus. Amém? Está preparado, irmão? Glória a Deus. Se eu tenho plena certeza. Amém? Isso é muito importante. Ô Fernando, será que a gente pode ter essa certeza que eu estou salvo? Eu posso ter essa certeza, irmão? Sim ou não? Sim, Cristo morreu. Cristo morreu. Se eu não creio nisso, eu já estou perdido. Então eu posso declarar que eu estou salvo em Cristo Jesus? Sim. Agora eu estou vivendo como salvo em Cristo Jesus? Nós precisamos viver como um salvo em Cristo Jesus. Ó, muitos não conseguem discernir os sinais dos tempos que nós estamos vivendo agora. Mas tem muito crente, inclusive da nossa igreja, que fala assim: nossa, vocês são alarmistas demais. Ô povo alarmista, pra que ficar postando essas coisas na internet, né, no YouTube, lá no Instagram, no Telegram, no Facebook? Pra que ficar falando essas coisas? Esse povo é muito alarmista. Não, irmão, não é bem assim também não. Porque sempre essas coisas aconteceram, agora vocês ficam nessa: ai, Jesus está voltando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos aqui querem que Jesus volte logo? Levanta a mão. Então pode se alegrar. Pode postar. Porque Ele está voltando mesmo. Amém. Isso é extraordinário lá. Vamos traçar o que ainda falta para acontecer? Vou deixar aqui para vocês algumas coisas que ainda faltam para acontecer para a gente ver o reino da glória estabelecido. Ok? Vamos ver se... Amor, vai ajudando aí porque está um pouquinho lento. Então, logo essa cena a gente vai ver, tá bom? Por enquanto a gente está vendo só água, né? Parece que a água está consumindo tudo aí. Mas logo veremos isso aí. Pela presença de Deus, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, os elementos se arderão, se fundirão pelo poder do fogo. Porque Deus, Ele é quê? Fogo consumidor. Então, me perguntaram assim na classe bíblica, viu, irmãos? Da classe bíblica. Me perguntaram assim, eu estava falando sobre a volta de Jesus, falou assim: olha, mas se a volta de Jesus é algo tão maravilhoso, é tão lindo como você está falando, porque eu falo da volta de Jesus como algo extraordinário. Está tão lindo e tão maravilhoso, é só glória, 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 glória. Por que então as pessoas vão morrer tudo queimadas? Você sabe responder isso? Alguém aqui sabe responder? Por que as pessoas, quando Jesus volta, elas morrerão? Porque a glória de Deus, eles não suportam, amados. A glória de Deus é fogo consumidor, eles não suportam. Só vai suportar a presença de Deus aqueles que estão preparados. Se eu e você não estivermos preparados, também não suportaremos. A gente vai dizer como os outros: cai sobre nós rochedos, quem pode suportar, quem pode subsistir? A presença do Todo-Poderoso. A presença de Deus, amados. O fogo eterno desce. O que quer dizer o quê? Que para sempre serão consumidos, para sempre serão mortos, não se levantarão mais pela segunda vez. Dos ímpios, mas é só para morrer de novo. Entende? Então, amados, a gente tem que entender. A primeira coisa é a pregação desse evangelho do reino, em testemunho a todas as nações e os povos, então virá o fim. A gente até estudou isso durante a semana. Então, irmão, me diga aí, se só depende de ser para Jesus voltar, qual é a minha parcela então? Qual é a sua parcela? Ajuda aí, Ariane. Qual é a sua parcela? Viver, anunciar. Obedecer, né? Ele falou: ide por todo mundo e pregai. Ele já deu a ordem: ide, vai, minha filha, vai, que eu serei convosco todos os dias, até a consumação do século. Importa que eu vá para que o outro
Consolador desse, vocês recebam do alto o poder, sejam revestidos. O que aconteceu? Jesus falou assim para os discípulos: olha, vocês não saem de Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder, e aí vocês então vão poder fazer essa obra. E eles obedeceram, e por obedecer ficaram 10 dias dentro do cenáculo. Depois que Jesus foi embora, 10 dias dentro do cenáculo ali, confessando os pecados e reconhecendo que precisavam de Jesus, que eles eram falhos, eram fracos. E aí Pedrão olhou para João e falou assim: João, meu irmão, eu vou falar um negócio para você, eu tinha inveja de ser um Deus ser mesmo, vou falar logo, abrir logo velho. Então João falou assim: mas por quê? Porque você era um que sentava lá no colo de Jesus, era todo chegado lá com Jesus, eu tinha inveja. Aí ele vai e vem João e fala assim: Pedrão, deixa eu te contar um negócio aí também, eu tinha inveja de você, que você foi o único que andou nas águas. E aí eles confessavam os pecados uns aos outros. Quando eles se perdoaram e se amaram, desceu sobre eles o poder do Espírito Santo. E não foi gotinha não, irmãos, não foi coisa fraca não. Veio como um vento e encheu todo lugar. E línguas repartidas como de fogo em cima da cabeça de cada um. Você entende que o fogo representa a presença refinadora do Espírito Santo? Deus estava refinando o caráter deles, preparando para a obra. Deus vai fazer a mesma coisa agora no final dos tempos. Porque descerá sobre nós o poder do alto. E não vai ser temporâneo não, porque a temporâneo a gente está recebendo essas gotas todo dia para transformar nosso caráter. Deus vai mandar chuva torrencial do Espírito Santo para nos dar poder e ousadia para pregar o alto clamor. Não é para transformar o caráter, porque ninguém terá o caráter transformado na chuva serôdia. O caráter está sendo transformado agora. Esse caráter que eu tenho agora, se eu morrer, é esse que enfrentará o juízo do meu Deus. É do jeito que eu estou agora. Se eu morro agora, é essa vida que será apresentada diante de Deus. Por isso que eu tenho que estar escondida atrás da cruz de Cristo. É por isso que eu tenho que realmente viver em obediência. Amar a Deus e viver em obediência. Amar, não tem mais nada que importa. Se tu é crente, se você é cristão, viva como cristão. Ame como cristão. Vista-se como cristão. Beba como cristão. Ame como cristão. Isso é uma honra, um alto privilégio que Deus concedeu a você e a mim. Você entende? Existe um reino sobressalente, um reino lá em cima, no céu dos céus, aonde Deus falou assim: vocês serão meus embaixadores aí na terra. Amém? Deus está te chamando para ser um embaixador de Cristo aqui na terra, um representante do seu reino sempre eterno. Algo que é santo, sagrado. Deus concedeu a nós, pecadores, justificados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso demais. Por isso que eu fico empolgada. Olha lá, o mundo inteiro conhecerá este Evangelho de Cristo. Aí você fala: pô, irmã Ellen, você não está sabendo o que está falando. Né, pastor? Mas se só são 2 bilhões de cristãos, 2,2 bilhões de cristãos no mundo, nós somos 8 bilhões, um pouquinho mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra, vivos. Isso só são 8 bilhões, e 2 bilhões de cristãos. Desses 2 bilhões de cristãos, nós somos 20 milhões apenas. E você pensa assim: como que nós, desses 20 milhões, nem todos fazem parte do remanescente, infelizmente. Nem todos estão preparados. Então é uma minoria, é um pouco menor. Você pensa assim: como que a gente vai pregar o mundo inteiro, todo mundo vai conhecer esse Evangelho? Mas como? Pelo meu Espírito, disse Deus. Você acredita que Deus pode transportar você, teletransportar você daqui para qualquer lugar do mundo? Eu acredito. Quando veio a onda das vacinas e já tem que vacinar, você não vai poder viajar, não pode isso, não pode aquilo, eu falei assim: eu não me preocupo com isso. Porque meu Deus pode me transportar para qualquer lugar, como ele fez com Filipe. Que terminou de falar, como é que estava Filipe? Filipe estava lá num cantinho, e o Espírito Santo falou assim: olha, tem um homem andando pela estrada, eu quero que você vá até lá. Ele está numa charrete, ele está lendo um livro de Isaías e ele não está entendendo. Vai lá. Aí diz a história que ele falou assim: ó céus, ó vida, então eu venho aqui no meu WhatsApp, Deus me manda ir lá. Foi assim que ele fez? Ele foi o quê? Foi correndo, diz a palavra. Quando ele vai correndo, o homem está lá lendo. E ele falou assim: ó, não está entendendo, você está lendo aí? Aí ele disse: não estou entendendo nada, tem que me explicar. Ele falou assim: peraí que eu vou te explicar. E ele para, porque ele tinha pressa para salvar. Deus tem pressa para salvar a humanidade. Deus tem pressa para salvar as pessoas que estão se perdendo. E sabe quem ele escolheu para fazer isso? Eu. Amém? Quem que ele escolheu? Eu. Quem mais?
Vamos lá, gente, quero ouvir. Quem mais Deus escolheu para fazer esse terminar essa obra? Pode falar, eu assumo o compromisso diante de Deus, porque Deus nos chamou para isso, e Deus nos chama, Ele nos capacita. Você pode dizer assim, meus jovens, que estão ali atrás, ó, pode dizer assim, mas irmã, eu não me sinto capaz para isso. Eu sou tímido, eu também sou tímida. Tenho bastante vergonha de muitas coisas, sou bem tímida, bem reservada. Mas na hora que Deus fala assim, vai, eu falo, vou, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus me dá um espírito de coragem, Deus me dá um espírito do amor, Deus me dá um espírito de comprometimento. Deus tira todos os meus empecilhos e minhas imperfeições, né? Todas as minhas limitações. Deus tira tudo para poder ir. Ele me capacita, Ele capacita você, Ele capacita todos nós. Faz-nos lembrar os textos que às vezes você nem está lembrando. Você está lá pregando, dando estudo bíblico, dando testemunho para alguém, Deus te dá um texto na hora, porque a pessoa precisa ouvir aquela palavra. Você entende o que é isso? É o poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Você acha que Satanás conhece essa profecia? Sim ou sim? Ele sabe que realmente quando esse evangelho do reino for pregado a testemunho a todas as nações e os povos, então virá o fim? Se ele sabe o que está para acontecer, vou pedir para o marido adiantar para mim aí. Olha lá. Tirando Jesus, o Espírito Santo, quem é que mais trabalha agora no final dos tempos? Por causa do que vai acontecer. Se tem uma qualidade, porque tem gente que fala que Satanás não tem qualidade, você está sendo desonesto. Satanás tem qualidade. Ele era o anjo mais brilhante. Dentro da hierarquia do céu, ele era o quarto da hierarquia. Grande saber e inteligência. Ele tinha a glória de Deus sobre ele, era algo extraordinário. Ele brilhava mais que os outros anjos. Entende? Ele era vestido de pedras afogueadas. Então, quando ele passava, diz o livro História da Redenção, quando ele passava, ele ministrava, ele falava alguma coisa, ou ele regia o corpo, os outros anjos ficavam admirados com ele, com a formosura, com a inteligência, com o grande saber que ele tinha. Então, Satanás, ele não é preguiçoso, ele trabalha o tempo inteiro, ele não dorme também. Satanás, ele não desiste, ele é persistente, ele persiste, ele já sabe que está derrotado, mas ele está persistindo, está lá tentando te destruir. Porque ele fala assim, mais um que eu destruo. Derrubou mais um crente, coisa boa, mais um crente tolo. Ele está lá insistindo para derrubar e destruir a maioria das pessoas, porque quanto mais pessoas ele levar para o lado que arde com fogo e enxofre, mais ele vai fazer festa. E eu pergunto, Satanás, ele ama alguém? Satanás ama alguém? Pelo menos os demônios, os anjos amigos dele lá, ele ama os demônios? Não? Ele ama a si mesmo? Ele não ama ninguém. Ele não ama nada. Por quê, queridos? Ele não tem como amar nem a si, porque a fonte do amor é Deus e ele se afastou de Deus. Então ele não tem amor para receber nem para dar, porque ele não quer. Ele rejeitou o amor, ele rejeitou a fonte. Então, amados, Satanás é aquele que mais trabalha, tirando Jesus, o Espírito Santo e Deus, ele é o que mais trabalha por causa desse evento que é a volta de Jesus. Mas o trabalho dele é para tirar você da glória, é para tirar todos nós da glória, para tirar a gente da vida eterna. Ele quer realmente destruir, ó. Quem mais sabe que o tempo está próximo a ele, sabe que tem pouquinho tempo, pouco tempo lhe resta, por isso ele está bramando como leão, para tentar o quê? Destruir. Você percebe que, olha o jogo de palavras da Bíblia. A Bíblia diz que Satanás ele está bramando como? Tentando destruir a quem possa tragar, não é isso? Você sabe por que a palavra está dizendo que ele está só bramando, que ele está tentando? Porque o servo do Senhor tem um anjo ao redor. Ele está ao redor, mas ao redor de nós tem um anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o amam e o livram de todo mal. Entende, queridos? Por que ele está bramando? Ele está lá gritando, fazendo aquele barulho para tentar te assustar com as provas e as perdas deste mundo. E enquanto ele está gritando, tem um anjo do Senhor te protegendo. Amém? Ué, ele quer dizer que a gente não vai sofrer? No mundo tereis aflições, mas tenham bom, porque eu venci o mundo. Isso não quer dizer que a gente não vai sofrer. Nós padeceremos perseguição, calúnia, mentiras, dizendo todo mal contra vós. A Bíblia diz que alguns serão presos, outros serão mortos, torturados, alguns serão mártires. Mas tenham bom ânimo, porque ele em breve virá. Amém. Olha lá, hoje podemos pregar em quase todos os lugares, não é isso?
Podemos. Você tem redes sociais, você tem rádio, TV, você tem redes, todo tipo de meios, de mídia que você pode estar pregando na praça. A gente pode pregar na praça, pode pregar na igreja, a gente pode pregar aqui, né, aqui e ali, na casa de vocês, pequenos grupos, classes bíblicas. Podemos estar de casa em casa, tem algumas pessoas que ainda aceitam estudar a palavra. Hoje a gente ainda tem essa liberdade de estar pregando. Graças a Deus por isso. Sabendo disso, então, o inimigo ele vai fazer de tudo para atrapalhar a pregação do Evangelho. Qual o maior problema que vocês encontram hoje na pregação do Evangelho? Sejam honestos. Não. Tirando isso, né? A maior dificuldade que nós temos são as incursões de Satanás. Ele pega a verdade, bota um pouquinho de mentira, e quando você vai lá pregar a verdade, a pessoa já está com a mente preparada, lavada por outros. Que ensinam, bota um pouquinho de mentira com a verdade, ela se torna o quê? Mentira. Só que as pessoas não sabem que estão sendo enganadas. Aí vem você, que é contra todo o sistema, prega totalmente diferente de tudo que o sistema global ensina. Aí chega você, um extraterrestre, para pregar essa verdade, que inclusive o pastor começou a falar de manhã. Vai falar sobre o santuário celestial, 10 mandamentos, sábado. Mortalidade da alma, a pessoa morreu, vira pó, não vira estrelinha, irmã, não vira anjinho, não vai para a glória, não. Chega você contra tudo isso, que o mundo inteiro prega a mesma coisa. Aí chega você, quase um zero à esquerda, como diz o mundo, um Zé Ninguém, e você quer desafiar o mundo inteiro, o resto do mundo? Quem você pensa que você é? Aí você fala, eu sou embaixador de Cristo. Amém? Não será fácil, irmãos, quando o mundo inteiro acusar você dessas calamidades que estão acontecendo, esse colapso global, acusar você, porque vocês e eu somos os únicos que não estamos no sistema. Você será acusado, e por conta disso o mundo inteiro, diz a Bíblia, todas as nações te odiarão. Porque ao ser pregado esse evangelho em todo mundo, em todas as nações, então Jesus, ele vem. Aí vem Apocalipse 18:1 que diz o quê? Podem ler? E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E aí você pensa assim, a terra inteira iluminada. Gente, isso é extraordinário, pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo. A terra inteira é o Espírito Santo sendo derramado. Queridos, você pregar e multidões afluírem para Cristo Jesus, não é porque você falou, é porque o poder de Cristo está em suas palavras. Você está vivendo a autoridade da palavra. Lembra que Jesus, as pessoas falavam assim, olhavam para Jesus e falavam assim, ele fala como quem tem autoridade. O que dava autoridade para Cristo, queridos? Era a comunhão que ele tinha com o Espírito. Ele vivia o que ele pregava, ele sabia o que pregava, ele conhecia o Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele andava com o Pai, vivia com o Espírito, conhecia a palavra, vivia a palavra. Não tem como a pessoa conhecer a Deus, andar com Deus, cheia do Espírito e conhecer a palavra, não tem como ela não ser usada por Deus e pessoas reconhecerem isso. Toda pessoa que está cheia do Espírito você reconhece, você fala, nossa, irmão, o Senhor foi usado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Não tem como. Algumas pessoas me perguntam assim, Ellen, como distinguir a voz de Deus? Como saber que é Deus que está falando conosco? Você consegue responder isso para alguém? Se alguém perguntar para você, como que eu consigo discernir que foi Deus que falou comigo? Me ajudem, meninas, aí do Tiris, para explicar para as pessoas. Dessas muitas vozes que a gente ouve, como eu tenho certeza que é Deus? Quando você estuda a palavra de Deus, você vai saber ouvir a voz do Espírito Santo, certo? Espírito ou não? Estudando a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito, que mais? Alguém falou mais alguma coisa? O Espírito Santo, você falou o quê? Relacionamento, intimidade, né? A Bíblia fala que as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Amém? Amém. Se você anda com esse bom pastor, pode falar, irmãos. Vivendo o que prega, né, irmão? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A voz de Deus é inconfundível. Quando você ouve a voz de Deus, irmãos, você se estremece. Não tem como você falar que não era a voz de Deus, porque é inconfundível. Não tem como eu explicar para vocês como é a voz de Deus. Vocês sabem disso, vocês que ouvem a voz de Deus, sabem do que eu estou falando. É inconfundível. É distinta demais. Deus falando conosco, você estremece. Estamos no processo de jejum e oração.
por causa de um assunto bem espiritual que eu estava vivendo e eu queria ter a consagração. Então, fiz um propósito de Deus de estar orando e jejuando durante 7 dias. Então, assim, eu fiz esse jejum de 7 dias, mas não fiquei com problema no estômago não, viu? Mas fiz esse propósito. Então, queridos, eu orava de hora em hora. Num belo dia, eu estava de madrugada orando, eu tinha ido para o lado de fora, assim, no corredor da minha casa. Era um espacinho que eu tinha para ver o céu. E eu falei, vou orar aqui fora. Aí fui para lá, daqui a pouco eu voltei, fui para o meu quarto, me ajoelhei, continuei orando lá no meu quarto. E aí me deu aquela impressão tão forte, né, aquele negócio. Falei, Senhor, me permita ver um pouquinho só um pouquinho, Senhor. Só um pouquinho, deixa eu ver um pouquinho, Senhor. Não era para ver Deus em si, eu só queria ver, sentir a presença dele. Eu disse, Senhor, só um pouquinho, fiquei lá orando. Daqui a pouco eu estava assim, eu gosto de orar prostrada, né? Eu estava com o rosto em terra. Aí daqui a pouco eu fiz assim, né? Só um pouquinho. Na hora que eu fiz assim, que eu vi aquela luz tão forte dentro do meu quarto, aí eu falei assim, não, Senhor, não estou preparada, pelo amor do Senhor, por favor, por amor do teu nome, não estou preparada para ver. E então eu fechei o olhinho e continuei orando, sem abrir, porque eu não me senti preparada. Com 7 dias de jejum, orando de hora em hora, ainda não me senti preparada para ver um pouquinho da presença de Deus. Entende, queridos, por que nós precisamos desse preparo? Por que precisamos preparar o mundo? O mundo não está preparado para isso. Se nós cristãos que estamos buscando de noite, não nos sentimos preparados, imagina o mundo a perecer, as pessoas não entendem, elas nem sabem o que vai acontecer, elas não têm noção da proporção das coisas que estão por vir. Então você e eu precisamos realmente estar preparados, preparando essa multidão, tá bom? Não há mais tempo para a gente brincar. Jesus está voltando. Então, se não há mais tempo, podem ler? O ponto central da nossa vida é Cristo. E é esse crucificado, que morreu, mas ressuscitou e logo virá nos buscar. Amém. Esse é o ponto central da nossa vida. E se eu não ensino isso para os meus filhos, já está nascendo uma geração que não entende, não tem conexão com Cristo, não tem conexão com a palavra, porque muitas vezes nós colocamos os nossos filhos que a coisa mais importante: estuda, meu filho, estuda para você ser alguém na vida, para você poder ter um salário bom, para você poder aposentar melhor. Irmãos, não se preocupe com a aposentadoria nem com o salário, porque Deus dará ordem, queridos. Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Você trabalha, você estuda, mas isso não pode ser o ponto central da sua vida, ok? Irmã, tu não sabe, eu que sou o mantenedor da casa, se não tiver comida lá, a mulher fica brava, os filhos ficam em cima de mim, não é assim? Ensina os seus filhos a aprenderem a conviver com o povo, com o mínimo, para sobreviver, porque não será tirado tudo. Você não terá essas roupas bonitas. Nós não teremos essa igreja aqui maravilhosa que vocês estão terminando de reformar. Não teremos nosso carro, não teremos nossa casa, não teremos esses sapatos que nós usamos, não teremos nada disso. Nós teremos o mínimo para sobreviver, porque a água e o pão não serão certos. Há muitos que já pensam assim: quando sair o decreto dominical, então, irmã, ou o decreto de morte, a gente sai para comprar um sítio. Não, você não compra mais nada, porque não se pode comprar nem vender. Se está se planejando algo para isso para o futuro, para comprar alguma terrinha, que seja agora, porque quando deve fechar o decreto, você não vai poder mais comprar nem vender. E muitos estão dormindo no ponto, está passando do ponto, porque a gente não para pensar um pouquinho. Chegará um momento que nós vamos clamar o quê? Clamou fortemente com grande voz, dizendo: a grande que se tornou o quê? Olha lá, dá para ler aí, Ixi, está difícil para ler, né? Diz assim, a grande Babilônia, a religião falsa, corrompida, ela vai cair. Acreditavam na imortalidade da alma, adoravam o sol, o seu rei e faraó. Eles eram considerados como Deus infalível. O centro da adoração deles era o sol. A gente não está vivendo isso hoje? Babilônia não está assim declarando para o mundo inteiro, sendo admirada por todas as nações, sendo reverenciada. A própria carta Laudato Si, Laudato Deum tem sido o quê? Tem sido o motivo de todas as reuniões de todos os grupos, para que eles possam então determinar o domingo climático, o sábado climático que eles falam, né? Eles chamam de sábado, o descanso. Então entendemos que o mundo inteiro está convergindo para isso. Nós sabemos que o Vaticano, na pessoa representada pelo Papa, ele tem andado por todas as nações, conquistado o coração das pessoas, e o mundo inteiro se maravilhou. Quem é semelhante a ela, diz Apocalipse capítulo 18. E nós precisamos estar atentos por sinais que estão mostrando para a gente. Deus fala assim, santifica os meus sábados, eles devem ser sinal entre mim e vós. Na COP27, o sinal lá no Sinai, se reuniram para estabelecer os 10 mandamentos climáticos. Agora.
lá no Monte Sinai. As nações se reuniram para determinar os 10 mandamentos climáticos. O que você acha que vai acontecer com o seu sábado, o nosso sábado, o sábado do nosso Deus? Mandamento esquecido será repudiado, e aquele que guarda os mandamentos de Deus também. Tornou-se morada de demônios. O espiritismo se infiltrou na igreja apostatada, infelizmente, e a grande maioria das pessoas acreditam nessas coisas, vivem isso, inclusive em filmes. Você acredita que tem crente que assiste filme de terror? Existe cristão que assiste filmes de espiritualismo? Existe cristão que assiste filme que tem sexo, cenas explícitas de sexo? Acredito que tem cristãos que assistem essas coisas? Existem, queridos. Tem gente que assiste Netflix todo dia. Tem gente que assiste seriado, série, fica preso, não consegue parar de assistir. E a palavra de Deus está lá fechadinha lá. Fechado. O Espírito de Profecia, então ninguém nunca leu. Entende por que a gente está vivendo esse marasmo de cristianismo? Por que a igreja às vezes está fria? Você fala assim, irmã, dá uma empolgação na igreja para ir visitar, porque ninguém quer visitar. Não vai visitar mesmo. Não tem como ir visitar, porque não chama atenção, não tem amor pelas pessoas. Nós nos tornamos narcisistas, a gente ama só a gente. Tudo é meu, Deus sou o centro, meu umbigo, minha vida. Quer ver uma prova? Se, por exemplo, você está com o seu celular aí você teve que mandar uma mensagem para alguém, e a pessoa não te respondeu agora, você já fica bravinho. Aí passa meia hora, a pessoa não te respondeu, você já olhou de novo, nossa, o fulano nem olhou ainda. Passa uma hora, você olha de novo, pelo amor do céu, a pessoa nem olhou ainda minha mensagem. Você vai ficando bravo com a pessoa, porque a pessoa não pode ter a vida dela, a pessoa não pode estar ocupada fazendo outras coisas, trabalhando, cuidando de filho, cuidando de, e tantas coisas, porque nós somos narcisistas, tudo gira em torno de nós mesmos. Se não responder, fica todo mundo de bico, bravinho com o outro. Nós nos tornamos egoístas, vivemos só para nós, e as crianças, coitadinhas, estão do mesmo jeito, porque nós ensinamos errado nossas crianças. Olha lá, porque todas as nações beberão do vinho da ira da sua prostituição, são falsas doutrinas, entrando inclusive na nossa igreja. Eu termino dizendo, quantos já ouviram falar dos ideais progressistas que entraram na nossa igreja? Vocês estão sabendo? Quem sabe o que é progressismo? Quantos aqui sabem o que é ser progressista? É bom a gente saber, para a gente discernir e saber o que está entrando dentro da nossa igreja. Porque muitos ainda não entraram na nossa igreja porque nós estamos corrompidos e apostatados. Nós precisamos saber que doutrinas heréticas de demônios têm entrado na nossa igreja, abrindo igrejas para homossexuais, músicas mundanas, estilos mundanos de músicas, damos o nome de saco. Eu não vou nem falar de vestes, porque a gente sabe que o mundo da sensualidade chegou aqui dentro e não quer sair mais. A gente sabe disso. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque você vai viver ao lado de um Deus que é santo. E Deus quer que eu e você sejamos santos como Ele, porque Ele nos ama. Nada que contamine o monte santo do Senhor entrará. Nada que contamine. Deus precisa de homens, jovens, mulheres e crianças que sejam consagrados, que amem a santidade, que busquem a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu vou pedir para o meu esposo, meu bem, dá para colocar aquele vídeo? O Bips. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho, a última coisa que vocês vão ver. Esse vídeo vai mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que nós estamos fazendo. Não sei se dá para ver, está um pouquinho claro, né, irmãos? Vê aí, se dá para ver, se não der eu falo para ele tirar. E eu concluo aqui, tá bom? Um pouquinho do trabalho que a gente tem feito, que a gente gostaria de implantar aqui. Tá bom? Vou colocar aqui para a gente o PowerPoint. E eu quero já ir fazer umas perguntas para vocês. A gente está vivendo nos eventos finais, não é isso? A gente está vivendo já os últimos momentos da história da humanidade. Nós estamos lá na sujeirinha da unha da estátua, né? Dos 10 reinos. Sabemos que nos dias desses 10 reinos, Jesus volta. E a gente sabe que o nosso planeta ele está dividido em 10 grandes grupos, né? E desses 10 grandes grupos, o Brasil é um dos líderes, né? Daqui, toda essa América do Sul, o Brasil é o líder desses 10 grupos. Então ele lidera, nós temos o grupo G20, o grupo G7, o grupo G10, e o mundo está dividido em 10 grupos. E nós somos inseridos exatamente nesse momento.
da história. E eu queria trazer para vocês os eventos atuais e os eventos futuros. Quantos percebem que os sinais que nós estamos vivendo hoje... Meu bem, tira essa... Meu bem? Isso, tira aí para mim, por favor. Quantos percebem que os eventos que nós estamos vivendo agora são proféticos? Ok. Quantos não percebem que é profético? Levanta a mão. Não entendi, então. Então, você não sabe se é profético, não é? Porque a maioria não levantou? De novo. Quantos percebem que as coisas que estão acontecendo agora entendi. Ok, queridos. Você está certo. Você está corretamente. Mas simplesmente, 100% certo. Porque nós estamos vivendo nessa idade. Amados, se você abrir só um pouquinho mais os seus ouvidos, você vai ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Amém. Você consegue ouvir quase as trombetas ressoando. E ao ressoar da última trombeta, sob a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém. Isso é promessa de Deus e ela vai se cumprir porque todas as outras promessas e todas as outras profecias já se cumpriram, né? Então eu gostaria de trazer para a minha amada igreja, para os meus irmãos, a pergunta: o que falta para o Senhor Jesus voltar? Pregação do Evangelho. Essa é da nossa parte. A parte humana, né? A parte humana é a pregação do Evangelho. E o restante é com Deus. Então, se a nossa parte é somente essa, pregar o Evangelho, por que nós não fizemos ainda, não terminamos ainda a nossa parte? Porque o restante é com Deus. Todos os eventos, todas as pragas, todas as trombetas, tudo pertence a Deus. A nossa parte é tão somente pregar. E eu pergunto, por que a nossa parte, que é só isso, nem essa a gente consegue terminar? Não conseguimos concluir. É importante para você e para mim, de verdade, a volta de Jesus? É o evento que eu mais aguardo? É o que você mais deseja? Isso é o que passa na sua mente o dia inteirinho, dia e noite, você só pensa na volta do Senhor Jesus? Porque se for, queridos, eu quero dizer para você, nós veremos face a face. Amém. Se não for, nós também veremos. Estando preparados ou não, querendo ou não, o Senhor Jesus, Ele vai voltar. E todos aqueles que estiverem preparados vão realmente olhar para o alto e dizer assim: este, aquele é o nosso Deus, a quem tanto tempo nós aguardávamos. Esse é aquele que nós há tanto tempo pregávamos. Esse é aquele que nós vamos nos exultar e alegrar na nossa salvação. Porque Ele é vindo, o Rei vem vindo. E de verdade, queridos, é o maior desejo do meu coração. Não existe absolutamente nada na face desta terra que me chama mais atenção, que me alegra mais, que me motiva mais, que me dá mais saúde, que me dá fogo nos ossos do que pregar sobre a volta de Jesus. Não existe absolutamente nada que me interessa nesse mundo de fazer a não ser pregar o Evangelho. Não tem outra coisa que ocupa a minha mente, o meu tempo, o meu espaço, as minhas intenções. Tudo em mim é para pregar o Evangelho. Toda pessoa que eu puder falar, o tempo inteiro, em casa, fora das vizinhanças, nos colégios, aonde Deus me leva, enquanto Ele me permitir falar, eu quero pregar sobre isso. Amém. Porque você e eu fomos chamados para sermos arautos do Rei, arautos da cruz, embaixadores de Cristo, mensageiros do Senhor, soldados do grande exército que o grande comandante já venceu a batalha. Então nós fomos comissionados para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aí prestes a ver, a contemplar e participar, colaborando com o maior evento da história do universo, não só da humanidade. É a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Vou falar de novo. O maior evento da história do universo é a volta do Senhor do Senhor e dos Reis dos Reis. Está começando a melhorar. Nós temos que participar, irmãos, porque você e eu, nós cremos na mesma mensagem. Adventistas do sétimo dia, aquele que anunciou o advento. E se eu anuncio o advento assim, ó, Jesus vai voltar, irmão. Vocês sabiam que Jesus vai voltar? Olha que desânimo. Pelo amor de Deus. O povo de Deus tem que ser animado, vibrante, porque nós temos a maior e mais espetacular mensagem que Deus poderia conferir a seres humanos, a mortais. Deus conferiu a você e a mim.
Os anjos gostariam de ter essa mensagem, de poder pregar, mas Deus tão somente otorgou este compromisso, esta responsabilidade e este alto privilégio a você e a mim. E você fala, mas por que logo a nós, irmã? Oh, irmãzinha, mas a geração mais mimimi, a geração mais fraquinha, a geração laodiceana, por que Deus foi escolher justamente? Não podia ter escolhido na época dos pioneiros? Não podia ter escolhido na época da igreja primitiva? Não podia ter escolhido na época que o povo era firme, era convicto, morria pela palavra? Mas como é que faz, Aline? Jesus escolheu justamente essa geração que parece que não está nem para nada, não tem comprometimento com nada. A gente fala assim, irmão, às vezes a gente vai querer entregar para as pessoas, mas a gente fala assim, não quero. Vai entregar um livro? Não quero. Vai entregar um folheto? É de igreja? É de religião? Não quero. Aí você pensa assim, como pode, Senhor, nesta geração tão difícil, qualquer coisa que fala, não, aqui não pode ler a Bíblia, não, aqui não pode falar a palavra, aqui não pode orar, aqui não pode cantar, aqui não pode louvar. E você passa por vários caminhos da sociedade, várias vertentes, onde a palavra de Deus está sendo cada vez mais minada, cada vez mais fechada e proibida. E você fala assim, como terminar a obra do Senhor nessa geração, onde às vezes a gente olha para os jovens da igreja, estão tudo morto. Você fala assim, não, ele não é morto, é morno. O que é pior, morto ou morno? Vai lá, participe da igreja. O que é pior, pastor? Morno ou morto? O morto é ruim porque... Assim você fala assim, está morto. Mas a Bíblia diz que haverá um reavivamento. Amém. De novo, vai haver um reavivamento. Se vai reavivar, porque algo está morto. Então o morto tem esperança, glória a Deus. Mas o morno não quer nada. Está ali, deixando a vida me levar, a vida leva. É difícil, porque o morno não aceita que ele está morno. O morno não assume a condição dele, que ele está morno. Ele não assume, ele acha que está bom, estou na igreja, vou lá de vez em quando, participo do centro da escola sabatina, do louvor, de vez em quando vou lá pegar uma cesta básica para levar não sei para quem. Então ele não assume. A Bíblia fala assim, que ele é rico, abastado, de nada sente, mas nem sabe que é um miserável, pobre, cego e... Ele não sabe. Ele acha que está bom na fita. Não sabe, não tem noção. Então o morto pelo menos vai ser reavivado, diz a palavra do Senhor, porque e eu derramarei sobre vós o meu Espírito, diz o Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas o morno, ele não sente falta do Espírito, porque para ele a vida já está boa. Ele não sente necessidade de arrependimento, porque ele acha que está bom, não precisa se arrepender de nada. É outra igreja, está bom. Nós precisamos disso aqui, queridos. Olha, Jesus vai voltar e nós precisamos pregar isso aí. Para uma geração que não quer te ouvir. Para uma geração lá fora que não quer saber de Bíblia. Quer viver a vida relaxadamente, libertinamente. Quer viver de qualquer jeito. Aí chega você com cara de crente, jeito de crente, se vestindo como crente, falando como crente, comendo como crente. Tudo que você faz é igual crente. A hora que você passa, a pessoa já fala, vá crente. Aí quando você passa para carnaval crente, você já sai longe, porque não quer que você chegue perto, porque a sua vida já é um contraste, a sua vida já é uma denúncia da vida ímpia e promíscua que o mundo está vivendo. E você fala, como que a gente vai terminar a obra? Me diga, minha irmãzinha, como que a gente termina essa obra então? Pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Amém. Pelo poder do Espírito. Por isso que é necessário nós buscarmos o poder do Espírito para terminar esta obra. Não é pelo poder do homem, nem pela inteligência, nem por sua eloquência ou por sua forma acadêmica de falar, porque você é formado, você tem várias faculdades. Não é por nada disso. É pelo meu Espírito. Deus usará homens e mulheres que nem foram formados nas nossas grandes instituições, mas são homens e mulheres piedosos que vivem à luz daquilo que conhecem, à luz das Escrituras, e cheios da presença de Deus, serão cheios do Espírito Santo e estarão indo a campos e balados, a todos os lugares pelo poder do Espírito, e milhares serão alcançados. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque essa promessa, eu creio, ela vai acontecer. Está liberado aí? Não? Tá. Ali diz assim, a profecia bíblica revela o que vai acontecer, ela não adivinha. A profecia bíblica não adivinha o que vai acontecer. Já está relatado. Amém? Amém. Então o que vai acontecer, vai realmente acontecer. Não é porque
Não sei, eu acho, né? Eu ouvi dizer que... Não, está escrito e assim acontecerá. Qual é a maior tragédia dos últimos dias? Alguém pode imaginar qual é a maior tragédia? Não estou dizendo em relação a tragédias físicas, tá? Que está acontecendo lá no sul. Mas qual é a maior tragédia que vocês imaginam que nós estamos vivendo nos últimos dias? A tragédia de não ter que pegar a alma para Deus ou treinar a alma para Deus. Não consegui ouvir meu querido. Muitas vezes, porque hoje em dia, muitos não querem aceitar Deus, mas querem aceitar as coisas tristas da Conformismo, né? Com o mundo. Conformado com o mundo. Olha o que diz ali, ó. Vocês conseguem ler? No 3? 1, 2, 3? Muitas delas cristãos, pensam que sabem o que vai acontecer no futuro, mas não têm ideia real do que a Bíblia ensina. Que sabe aquela multidão de pessoas que a experiência delas com a palavra de Deus é superficial, é só quando vai na igreja. Não tem noção, a grande maioria, a esmagadora multidão não tem noção de fato do que realmente vai acontecer. Ali está incluindo quem? Muitas delas o quê? Cristãos. Olha o que diz mais ali. Se liberar aí para mim. Mas não está indo lá. Eles têm ideia superficial, de novo, acho que é porque está lento, né, amor? Um pouquinho lento. Eles têm uma ideia superficial. Podem ter lido um livro, né, sobre profecia, podem ter ouvido um sermão, mas nunca mergulharam profundamente na leitura da Bíblia. E eu pergunto, quantos de nós temos vários livros na nossa casa que estão parados, fechados, que há muitos anos ninguém abre, ninguém estuda? Quanta riqueza você tem dentro da sua casa. Você tem um tesouro preciosíssimo. Amados, tesouro que nós temos em nossa casa, chamada Bíblia Sagrada, e alguns outros livros você também tem em sua casa, e estão lá empoeirados, ou estão enterrados, guardados. E ali tem vida, a vida abundante de Cristo Jesus, a revelação, da própria revelação de Deus em Cristo Jesus. A própria revelação de Jesus para nós, e a gente está mendigando as coisas do mundo. A gente fica recebendo migalhas do mundo quando nós temos um tesouro extraordinário dentro da nossa casa, fechado. E o tesouro ele precisa ser cavado para você poder encontrar. Para você encontrar um tesouro, você tem que cavar. Demanda tempo, dedicação, esforço, suor, sacrifício. Está lá parado, você tem um tesouro extraordinário parado na sua casa. Ok? Porque às vezes temos uma vida assim, ó. Muitos vão para eventos da igreja, muitos vão para shows, né, das igrejas também. Estou pedindo para avisar, alguém tem um cobalt preto? Eu não só falar isso aqui, não sei o que é para fazer, mas provavelmente é para ir lá, né? Então, quer dizer assim, ó, a nossa geração é assim, é uma geração de emoção, sensação. Eu sinto, estou sentindo. E a palavra de Deus, o Evangelho não é para sentir, o Evangelho é para viver e pregar, amém? Eu vou fazer aquela igreja porque eu sinto a presença de Deus. Não, a gente não sente a presença de Deus. A gente tem que viver na presença de Deus. Eu não vim para a igreja para assistir o culto. Eu vim à igreja para adorar, para oferecer a Deus o culto. Não gostei do culto hoje, irmã, mas o culto não foi para você não. O culto é para Deus. Amém? E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Às vezes a gente está fazendo coisas para agradar nosso gosto pessoal. E o que a gente faz não é para agradar a gente, é para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E vivemos numa geração assim, uma geração sem querer nem para quê, não sabe de nada, mas vai porque está sentindo. Estou sentindo a atmosfera, estou sentindo. Você vai continuar sentindo, Jesus volta e você não vai sentir mais não, porque infelizmente os que não estão firmados na palavra serão fulminados pela glória da presença de Deus. Se eu não estou acostumado a estar na presença desse Deus Santo aqui agora, amados, se eu não estou acostumado a passar horas na presença dele, como eu vou conseguir conviver com ele eternamente? Então Deus precisa de uma geração sólida, não líquida, que vai por qualquer vento de doutrina, ou por qualquer sentimento, ou sensação, ou emoção. Não é assim que a gente vai suportar as coisas que estão por vir. Nós precisamos estar firmados. Olha o que diz assim, o mundo é dividido em 4 classes. A primeira classe, vocês podem ler no 3? 1, 2, 3. Os que pensam que sabem, que está por vir, mas não sabem. Eles pensam que sabem, mas não sabem, tá bom? Assim bem, eles não sabem, nem sabem que não sabem.
Não estão sabendo de nada e nem sabem que não sabe. Ok? Coitados, né? O terceira turma diz o quê? Os que não sabem e não se importam. Ah, eu prefiro não saber. Não, é pra... Não fala não. Eu prefiro ficar na ignorância. E a última turma, olha lá, que diz a última turma. Isso aí. Opa, quem que está nessa última turma aí, levanta a mão. Amém? Levanta alta a mão, irmãos, porque você está nessa última turma aí, com força, com certeza, confiança de saber que você realmente faz parte dos eleitos do Senhor. Olha, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses. Todos juntos, vamos abrir? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 a 8. Olha o que Deus fala para nós. Mas vocês, irmãos, já não estão em trevas, para que aquele dia os surpreenda como um ladrão. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo-nos por capacete a esperança da... Amém? Amém. Então, de igreja eu já fui da noite. Chegava 3, 4, 5 horas da manhã em casa. Quebrando a noite. Dançando igual uma retardada mental. Era. Aí ficava o sábado inteirinho colocando aqui, hoje é chapinha, né? Mas algum tempo atrás, para quem era pobre igual eu, era bobs. Botava o bob no cabelo e depois fazia uma touca de um lado, virava para o outro lado, virava para um lado, virava para o outro, para o cabelo ficar amaciado, né? Ficar baixinho. Aí, irmãos, quando eu chegava lá na noite, já viu aquele suor danado, né? Quando eu chegava, eu não dançava nem a primeira música, o cabelo já tinha virado uma lua cheia. Ilusão, né? Era uma ilusão atrás da outra. Então, quando a gente é das trevas, a gente não tem noção do que está por vir. A gente não tem noção das coisas, do campo espiritual, da guerra espiritual. Nós não temos noção de nada. A gente simplesmente vai vivendo achando que está bom. A gente não sabe, não tem perspectiva de nada. Não temos nenhuma perspectiva, a não ser estudar, trabalhar, comprar uma casa, ficar pagando financiamento, comprar um carro, ficar pagando financiamento do carro, morrer de trabalhar e continuar só com isso. Trabalha, para quê mesmo? Só para pagar a conta, para depois morrer e ficar para os outros. Não é assim? A nossa vida é assim, você estuda igual um doido, condenado, estuda, prepara para concurso para poder passar lá no 30º lugar, 40º, 50º, 70º lugar, para ficar esperando não sei quantos anos, aí vencer os 2 anos do contrato, você fica torcendo para eles derrete, vale mais 2 anos, e assim vai a nossa vida. É assim que a gente vive nesse mundo aqui, só esperando, não por coisas materiais, que são perecíveis. Aí você não aguenta que é logo chegar a 65 anos para poder aposentar e ganhar um salário mínimo. É a vida. Quiçá alguém chega a 2, 3 mil reais, dê glória a Deus se você chegar na aposentadoria e ganhar tudo isso. Porque a maioria de nós é um salário que um dia vai ganhar. Se ganhar nesse dia, eu espero que Jesus volte antes. Espera em Deus. Olha, então, queridos, nós que somos do dia, nós devemos produzir obras dos filhos da luz e não dos filhos das trevas. Não queira se comparar com os filhos das trevas, ser parecido com os filhos das trevas, para você poder ser amado, popular, para as pessoas te olharem e reconhecer, te fazer um elogio. Não, querido, o elogio do mundo é satânico, é enganador, é usurpador. Que você receba o elogio do Pai, que Ele dê testemunho de você lá no céu, que o Senhor Jesus possa dar testemunho de você perante os anjos e falar: vistes a minha serva lá na terra? É esse o elogio que nós devemos receber, não do mundo. O elogio do mundo nos leva para as trevas, nos leva para a morte. É isso que o mundo faz conosco. Nos engana, nos seduz, porque o príncipe deste mundo, deste século, é Satanás. E ele nos seduz. A gente fica atrás dessas coisas passageiras, efêmeras, enquanto as coisas eternas estão se perecendo em nossa vida, porque nós buscamos. Olha o que diz mais ali. Vamos ver se vai dessa vez. Como eram os líderes nos dias de Cristo? Vamos pensar? Pensem um pouquinho comigo. Como que era só? Eles eram confiáveis, eram legais, gente bonista, gente de primeira qualidade, categoria, classe A, gente que tinha dinheiro. Eles achavam que sabiam tudo, né? Embora a profecia falasse que Jesus viria como um sofredor e tudo mais, eles esperavam Jesus vindo triunfante.
Queriam um Jesus cheio de poder e glória. Um Jesus que pudesse acabar com o Império Romano, que pudesse subjugar o Império Romano. Mas aí vem Jesus pobre, miserávelzinho, não tinha onde reclinar a cabeça, andava a pé, né? Não tinha uma casa, ele não tinha roupa, ele ganhava as roupas das pessoas, ele era alimentado pelas viúvas. Vem Jesus humilde e fala: se alguém te bater do lado direito, oferece outra face. Se alguém te obrigar a dar uma milha, se um romano te obrigar a dar uma milha, vai com ele 2. Então, se o inimigo está te assolando, disse Jesus, então vai lá e ora por ele, leva comida para ele, leva roupinha para ele, ama ele. E eles queriam que Jesus acabasse com o Império Romano, e vem Jesus falar: ama os romanos, ama os samaritanos, ama os gentios. E era o povo que eles odiavam. Então o que acontece? Eles achavam que sabiam. Veio o Messias, ele veio para os seus e os seus. E eu pergunto, vamos ser honestos? Eu gosto de honestidade. Vamos ser honestos. Se Jesus viesse à nossa igreja hoje e apontasse todos os nossos pecados, como ele, falava, raça de víboras, bando de hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Vocês ficam fazendo essas obras de homem, vocês vivem mais a tradição do que a lei. Vocês anulam a lei por causa das tradições de vocês, estão cheios de manias de vocês. Vocês nem vão e nem deixam os outros irem, são cegos guiando outros cegos, ambos cairão no abismo. Se chega Jesus e já abre o jogo, abre o verbo conosco, o que a gente ia fazer? Ninguém ia querer Jesus aqui não, porque nós não gostamos de ser repreendidos. Ninguém gosta de falar: ó, isso aí que você está vivendo não está certo não. Porque a nossa geração aprendeu a falar assim: quem você pensa que é para querer me corrigir? A nossa geração, infelizmente, foi preparada para ser assim, para justificar os seus erros. Não, mas irmã, você tem que entender que na época da senhora White era desse jeito, mas agora não, né? E eu pergunto: os princípios mudaram? A palavra de Deus, responda, vai lá, os princípios mudaram? Não. A palavra de Deus mudou? Não. Deus mudou? Não. Então quem foi que mudou? Nós mudamos e mudamos feio. Eu entrei na igreja em 86. A igreja do ano de 1986 era 100% diferente do que eu vivo hoje, do que eu vejo hoje. Em todas as questões de princípios de conduta cristã que você pode imaginar. Hoje em dia um tal de crente está bebendo café, cerveja sem álcool, café descafeinado, lombo sem ter porquinho, mas tem o cheiro. É um tal de como é que é o nome daquele negócio? Bacon desbacado, que não tem, só tem o gosto do bacon, mas todo mundo trazendo capa babilônica para dentro de casa só para dizer que está comendo igual o povo lá de fora. Eu não entendo, irmãos, por que a gente tem que parecer com as pessoas de fora e comer como os de fora, se Deus nos deu uma alimentação 100% mais maravilhosa para a gente poder ter vida plena, não é isso? Ainda bem que eu tenho apoio. Por que eu tenho que parecer com o mundo para ser agradável ao mundo? Eu tenho que agradar aquele que me agradou, é o meu Deus Todo-Poderoso. Cada vez que eu procuro me agradar a mim, cada vez eu estou me distanciando mais da fonte que pode me transformar para ser um agente transformador de vidas. Porque as pessoas olham para mim como se eu fosse alguém normal igual lá fora. Elas não têm que olhar para mim como eu sendo normal. Elas têm que olhar para mim e ver Cristo em mim. As pessoas precisam olhar para mim e ver que nós temos algo diferenciado. É diferente a maneira como ela vive, como ele vive. É diferente como eles falam. É diferente como eles se vestem. É diferente como eles comem. O que eles assistem não é a mesma coisa que a gente assiste. Eles não ouvem as mesmas coisas que a gente ouve. Gente, esse povo é diferente. Eles têm um amor, um brilho, uma glória. Algo diferente. Isso chama atenção. Lembra que a Bíblia fala que os discípulos, as pessoas da época de Jesus, assim que foram batizados pelo Espírito Santo, eles tinham tudo em comum. Eles eram unânimes na doutrina, no repartir do pão. E cada dia mais as pessoas iam caindo na graça das pessoas, porque eles eram diferentes. E mais iam se acrescentando nas fileiras de Cristo. Amém? Amém. Porque eles eram diferentes. Eles estavam cheios do Espírito de Deus. Isso é extraordinário. Vamos lá. Eles perderam o maior evento da história do mundo porque não se prepararam para o maior evento. Na época era a vinda do Messias. E agora nós estamos na volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quantos vocês acham que estarão preparados agora para esse evento? Amém? Se você olhar aí,
Diz a senhora acha que de 20 não se acha um preparado para finalizar a sua obra. Marca uma visita, marca a visita, posso ir até a sua casa, a gente está sentindo falta de vocês. Faz, sabe aquele negocinho que antigamente a gente fazia, que era muito bom, que eu chorava quando eu recebia ou quando eu fazia, chamado serenata? Serenata, irmãos, é muito bom, até hoje, irmão, até hoje. Não tem como você estar lá dormindo e ouve uma música cantando sobre a volta de Jesus, você já se arrepia, já fala, Jesus está voltando, aí você já se arruma para poder se encontrar com Ele. Queridos, leva um pãozinho para quem está afastado e convida para fazer parte do pequeno grupo, para fazer parte da classe bíblica. Leva os irmãos, leva os jovens, leva as crianças, envolva-se toda a igreja. Não deixa só nas costas de um ou dois, ou de um departamento, é a igreja inteira. O ID de Jesus não é só para líderes ou pastores, o ID é para todos nós que fomos chamados, já nascemos no reino do céu como missionários. Então esse ID é para você e para mim. Deus pergunta, quem se levantará nessa geração para ir anunciar o meu reino? Quem se levantará, eu pergunto? Amém? Você pode se colocar de pé, meu filho? Você falou com convicção. Quem se levantará para o eis-me aqui de Deus? Amém? Eu pergunto de novo, quem se levantará para obedecer a ordem do mestre? Porque a ordem foi para todos nós. Não importa se você é idoso, se você é criança, não importa quem você seja, porque Deus te capacitará, colocará nos nossos lábios as palavras certas. Amém? Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu ia cantar um hino, mas meu coração está pedindo para a gente cantar junto. Vem aqui, equipe de louvor. Meu bem, pode colocar aquele hino, o Santo Espírito desceu? Não sei se os meninos tocam, não sei. Não é de última hora, né? Eu vou pedir então para a gente estar cantando juntos, pedindo de Deus o poder que desça sobre nós, que saiamos, Senhor, avantes, amados, para fazer essa obra extraordinária de Deus. Há muito para se fazer. As searas estão maduras, tem pessoas sedentas e famintas da palavra de Deus. E Deus precisa que você se levante, não somente aqui na igreja, mas todos os dias da sua casa, todos os dias lá da sua casa, se levante, ligue para as pessoas. Posso fazer uma visita? Posso ir para uma igreja? Podemos ir aí, vai lá, convida, convoca, chama, insiste, persista, não desista. Seja perseverante em salvar as pessoas, se importe com elas. Porque Jesus está voltando e a gente não pode deixar nenhuma delas se perderem. Peça sobre nós essa responsabilidade. Deus nos concedeu esse privilégio, mas é uma alta responsabilidade, entende, queridos? Não se preocupe em perder tanto tempo consigo mesmo, com a sua família. Leve a sua família junto, leve os seus filhos. Se não quer que seus filhos fiquem sozinhos em casa, leve a esposa, leve o marido. Olha, meu marido não é da igreja. Leve ele junto a si mesmo. Fala assim, meu querido, não tem ninguém que dirige igual você. Me leva até lá. Elogia o marido, elogia a esposa. Fala, minha queridinha, minha preciosa, minha princesa, não tem quem faça um pão igual a você. Faz um pãozinho para a gente levar lá para o fulano de tal. E leva a esposa junto. Seja amoroso, seja paciente, não grande, seja cristão. E vamos conquistar o mundo. Tá certo, meninos? Vamos conquistar o mundo? Vocês aí fora, aí atrás, os jovens estão atrás. Vamos conquistar o mundo, amém? Vamos cantar juntos? O Santo Espírito desceu. Poder, entre vozes fez brilhar.
Deus hoje? Às vezes a gente esquece de falar, né? Senhor, eu te amo. A nossa vida tem sido tão corrida que a gente não fala nem para quem a gente vê, quanto mais para quem a gente não vê. Eu quero te convidar para você falar isso para Ele agora. Fala assim para Deus: eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, ó Deus. Pelo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor. Com gratidão, Senhor. Com gratidão por teu grande amor. Levanta a sua mão direita bem alto, como se você estivesse tocando na mão do Senhor. Agora você coloca a mão do Senhor bem aí no seu coração. Põe a sua mão no coração. Senhor, meu Deus, Pai de misericórdia, Todo-Poderoso, Criador do Universo, aquele que detém todo o poder, porque é todo poder, é todo ciente. Ó Senhor, o Senhor que está em todos os lugares ao mesmo tempo, o Senhor encontrou um lugar no coração humilde e contrito, Senhor. Ainda que o Senhor tenha feito todo esse universo que nem te cabe, o Senhor encontrou um lugar no coração humilde. E ali o Senhor faz morada, Senhor. Santifica esse templo sagrado, morada do Espírito Santo, para que ele ali fique e nunca mais saia, Deus. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, a gente sabe, Senhor, porque o inimigo ele separou para agora, para esse final dos tempos, todo tipo de engano, de maldade, Senhor, todo tipo de tortura, todo tipo, Senhor, de coisas ruins Ele tem preparado para a nossa última geração. Por isso que fala que essa última geração receberá um lugar de destaque no céu. O Senhor nos chama de 144 mil, porque eles passaram pela grande tribulação, qual nunca houve na história da humanidade. Nós passaremos, Senhor. Por isso nós precisamos estar preparados. Eu te peço o batismo do Espírito Santo nesse momento. Que o Senhor não impute sobre nós os nossos pecados que foram cometidos por ignorância. Mas se alguns de nós temos cometido, Senhor, conscientemente, por causa de rebelião contra a Tua Palavra, perdoa-nos, Senhor, da nossa rebelião. Perdoa a nossa rebeldia. Ajuda-nos a voltar, Senhor, aos Teus princípios, as sagradas Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, como pais, a ensinar os nossos filhos, instruindo na disciplina e administração do Senhor, da Tua Palavra que é sagrada. Deus, ajuda-nos, por favor, como mulheres, a sermos santificadas, a sermos mulheres piedosas, assim como foi Sara, como foi Noemi, como foi Ruth. Essas mulheres que são exemplo para nós, que também sejamos submissas aos nossos maridos, sejamos submissos aos nossos pais, que sejamos obedientes ao governo, Senhor, desde que não infrinja a Tua lei, que não venhamos, Senhor, falar mal de ninguém, que sejamos realmente amáveis uns com os outros. Converta-nos a Ti, Senhor, converta-nos a Tua Palavra nessa manhã. Ajuda-nos, Pai, como igreja, a nos levantarmos como soldados de Cristo e arautos da cruz. Ajuda-nos, Senhor, a sermos guerreiros, sermos soldados que não conhecem derrota, porque o nosso grande comandante já venceu a guerra. Toma-nos em Tuas mãos neste momento. Dá-nos a Tua vitória em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tá nervoso? Não, a Thaís, né? A Thaís. Esse remédio dela foi muito forte. E sábado foi também. As mulheres pequenas são mulheres gigantes. Né? Com certeza. Nos enormes braços. Isso é verdade. Em nome de Jesus.
Chama ele pra mim. Ô Lúcia, tá cansado? Você não estava sentado até agora lá dentro? Bota ele pra andar aí, Thaís. Maria, eu não vou conseguir, eu tô de carona. Senão depois eu não vou ter como ir embora. Tá? Com quem você tá? Com a Beth. Tá bom? Tá bom. E aí, seu idiota, como você é? A Carmen. Olha o Kojak aí. Não é o Kojak? Eu não quero nada. Ah, não? Tchau. Fala, Kojak. Ô, Luan, não vai cumprimentar? É a pregadora? Ó, não vai cumprimentar? Quem tá escutando o que você tá falando? Quem tá escutando o que você tá falando? Ó, não vai cumprimentar a pregadora? Esperou o senhor ali, só pegou outro canto. É, aqui, ó. Ih, ó, na frente da senhora. A Lúcia furou a fila. É, a Lúcia puxou. Lúcia! Você vai, irmão? Tudo bem? É a parte que eu vi. Obrigada pelo patrocínio do novo.